E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente, dessa vez aqui para fazer um react bem legalzinho para nós. Vamos lá. Mais da metade do ano já se foi e eu queria te perguntar uma coisa. Você compreende outro idioma? Sim, eu compreendo sim. Eu sei inglês e é graças a isso que eu posso fazer uns detonados maravilhosos para o meu público. Foi muito importante para mim. Parece uma pergunta um pouco idiota, e talvez ela seja mesmo, mas olhando no meu ponto de vista, eu consigo dizer que eu tenho uma boa base de entendimento de outra língua que me satisfaz até certo ponto. O meu inglês não é perfeito, mas ele supre bem. Bom, o meu inglês também não é perfeito, mas tipo, ele é muito bom. Ele é muito bom. Principalmente porque eu uso ele para falar com as minhas tantas parceiras que eu tenho aí, né? Eu tenho pelo menos umas 50 aí. E vocês podem ver elas lá nas minhas artes aí. Pergunta pro bot que ele diz aí. A minha carência básica de poder jogar e assistir aquilo que eu desejo. Eu digo inglês, mas não necessariamente só de inglês que se trata o tema desse vídeo. Esse ano corrente foi o ano que eu mais me abri para usar a rede social, principalmente o Twitter. E lá dentro eu conheci várias pessoas maravilhosas e eu fiz muito post sobre tradução para pessoas que queriam consumir jogos e não conseguiam, justamente por essa barreira problemática de linguagem. Esse pessoal aí, sinceramente, eu digo a vocês, em vez de ficar dependendo de tradutores, gente, aprendam inglês. Aprendam. É muito importante aprender inglês. Principalmente se você quer conteúdo em outros idiomas. Porque, por exemplo, tem conteúdo que só tem japonês, né? Que só lança no Japão. Mas, se sair uma tradução para ele, só vai sair em inglês também. Você pega um conteúdo que é japonês, traduz, mas só tem tradução para inglês. Tem muito conteúdo assim. Tanto, olha, conteúdo chinês, conteúdo japonês, conteúdo coreano. Eu consumo muito desses conteúdos, mas eles só foram traduzidos para inglês. E eu acabei entrando indiretamente numa bolha, que é basicamente se cobrir de pessoas que se alimentam e se realimentam de pensamentos semelhantes, o que nublou um pouco a minha visão sobre o brasileiro e o conhecimento de uma segunda língua, o que me fez pensar um pouco que a maioria realmente não sentia necessidade de tradução em jogo. E é óbvio que eu tava errada. A massa da população tá longe de ter uma base de outro idioma. E dentro do próprio mundo de videogame, a maioria só sabe o português mesmo. E olha que eu nem tô tão distante disso, sabe? O meu inglês não é nada de outro mundo. Eu tô bem longe da fluência, mas, como eu disse anteriormente, Eu não tô tão próximo da fluência quanto gostaria, porque me falta pensar em inglês, sabe? Mas eu consigo me dar bem, consigo. eu consigo sim usufruir de mídias que ainda se escondem do português. Mas teve uma mídia, em especial, que mudou tudo pra mim, que foi um pontapé inicial pra muita coisa, que foi o Persona 5. Então olha, prazer, eu sou a Marui e eu queria te contar um pouco sobre a minha jornada até zerar Persona 5 e o valor de conquista que eu tenho sobre ele. No meu caso, a grande guinada foi o Final Fantasy VII original. Porque eu amei aquele jogo. Nossa senhora, como eu amei aquele jogo. Mas o meu inglês na época era um lixo. Na época, o meu inglês não dava para entender nada. Eu mal entendia as falas de Resident Evil. Mal entendia. Mas Final Fantasy VII mudou tudo para mim, cara. Mudou tudo. Ok, vamos lá, isso aqui vai ser divertido. Acho que a grande maioria das pessoas que tiveram o prazer de jogar Persona 5 em algum momento se depararam com esse vídeo. É simplesmente um vídeo de um mascote, ou sei lá que porra é essa, sendo completamente amassado no gingado pelo segurança, enquanto toca uma música de dentro do jogo. Sério, olha a ginga do segurança, viado. Enfim, essa obra de arte, ela foi lançada no YouTube lá em 2018, tempo pra caralho, e foi nesse mesmo ano que eu vi esse vídeo, e cacete, velho, vocês não tem noção na pira do caralho que eu entrei pra querer descobrir de onde era essa música. E quando eu vi que era de Persona, uma franquia que nem por um cacete eu sabia que existia, eu fui pesquisar no YouTube e eu simplesmente fiquei completamente apaixonada pelo jogo. Absolutamente tudo nele gritava inspiração e diversão na minha cara. 2018 foi o último ano do meu fundamental e eu simplesmente não conseguia acreditar que existia um RPG que se passava num período escolar. Tudo, e absolutamente
tudo transpirava originalidade. Olha, era quase inebriante ver umas gameplay do jogo. Ver o personagem andando pela escola, conversando com os NPCs, olhando aquele combate lindo, aqueles menus fantásticos, sabe? Transpirando, beleza. Aquela música, aquela mistura de vermelho e preto e a música... Tá, mas vem cá, todo esse drama pra chegar onde? Então, Persona 5 custava caro pra caralho. Sério, tinha uma versão lá que custava 400 conto, velho. E nenhuma dessas versões presta, na minha opinião. Porque diferente de outros jogos que tem missões extras e o caralho, todas as DLC de Persona 5 é tudo cosmético. Na minha opinião, eu prefiro botar mod. Se bem que no console não dá, né? Mas eu só jogo no PC, então eu prefiro ficar com os mods mesmo. Já foi sofrimento o suficiente ter o videogame naquele mesmo ano de 2018 e a maior tristeza possível, o jogo não tinha legenda em português. Sem justiça aqui, vai, Persona 5 é de 2017. E por mais que tivéssemos muitos jogos já traduzidos naquela época, a franquia era de muito nicho. Nicho suficiente pra mim entender a falta de legenda dentro do Vanilla. O que eu gostaria que tivesse mudado na versão Royal, mas... nem... Realmente, eu esperava que isso mudasse na Royal, porque foi o primeiro jogo da Atlus que eu vi ter um monte de idioma fora o inglês. Na Royal tinha alemão, tinha francês, tinha a porra toda, mas não tinha português. Isso eu achei triste, sabe? Mas é o jeito. Muito grande pra mim. Eu fiquei realmente abalada com isso. Sem exagero, eu realmente tava babando pra jogar o jogo. Mas eu tinha uma limitação muito grande. Eu não sabia nada de inglês. Ok, eu acho que vocês já conseguem perceber onde eu quero chegar aqui. Até aquele presente momento, eu era uma pessoa bem preguiçosa. Eu não fazia grande sacrifício pra conseguir aquilo que eu queria. Eu preferia sim ficar na minha zona de conforto. E olha que eu realmente só usava a tradução de internet. E quando o jogo não tinha legenda, eu preferia assim nem jogar ele. Teve alguns casos sim de alguns RPGs que eu realmente tava afim demais de jogar. E eu usava aquele aplicativo da Google que traduz a tela pela sua câmera. O que eu realmente fazia, que era procurar desesperadamente por traduções na internet. Por isso eu sempre sou agradecida a sites como a Tribu Gamer, o Game Vício, o Pobre, que hoje, naturalmente, com a passagem do tempo, a grande maioria dos arquivos, dos links, eles foram apagados. Eu também agradeço muito esses sites aí. Até hoje eu uso traduções dele, não porque eu precise, mas porque facilita para os vídeos que eu gravo para o pessoal que está assistindo. Muita gente que assiste meus vídeos não sabe inglês, então facilita para eles. A maioria tá derrubado, mas estão salvos e eternizados pra caralho na minha mente, pra sempre. É nesse oceano de coisas, daí eu coloquei uma coisa fixa na minha cabeça. Eu vou zerar essa caralha de jogo. E foi fácil? Porra nenhuma. Beleza, objetivo traçado. Era hora de trilhar o caminho, certo? Não. Olha, vou ser bem honesto aqui. Essa jornada foi meio conturbada por motivos que envolvem a minha própria insegurança e, sem dúvidas, a maior inimiga que eu tenho, a preguiça. E é até bobo falar desse jeito, mas na real é a realidade. Sabe aquela sensação impulsante quando você começa algo novo e é tudo maravilhoso, mas depois de uns meses as coisas se tornam monótonas porque faz parte do processo natural das coisas? Então, era essa consciência que me faltava na época. A verdade é um trabalho árduo, mas não necessariamente difícil. Mais persistência sobre qualquer outra coisa. E eu não tinha essa dimensão. E eu não tinha dimensão porque eu era alguém muito frustrada. E sim, eu era bastante infantil e eu queria aprender inglês rápido. E a gente sabe bem que não existe inglês rápido, é um processo longo. Não tem inglês rápido, não. Esse pessoal que diz, faça meu curso, você vai aprender em 6 meses. Não. É um processo bem mais demorado. Cansativo, mas é bastante recompensador. E esse sentimento de conquista era algo que me faltava muito a compreensão. Eu tinha uma mente muito fechada e uma visão muito linear, eu olhava muito em cone. Eu só via o resultado final e eu não me dava os méritos a cada passo que eu dava. E essa sensação é destrutiva pra caralho pra gente, porque a gente precisa se valorizar dos nossos sucessos, por menores que eles sejam. Porque são esses pequenos passos que mostram pra gente que a gente tá trilhando o caminho certo. E eu simplesmente não percebia isso, e eu só queria chegar no resultado final, que me levava a frustração e desinteresse, culminando no abandono. Tudo isso acumulado me trouxe aquilo que eu fazia de melhor: fugir. Pois é, o meu projeto tinha morrido antes mesmo de bater 4 meses. E isso era a sina perfeita do estilo de vida que eu levava. De abandonar as coisas por interpretar os processos de forma errada. Eu fiquei bem frustrada com isso e eu acabei deixando Persona de lado durante bastante tempo. E o meu 2018 acabou ali. Sem Persona 5, um projeto parado e uma frustração do cacete. O ano seguinte foi meu primeiro ano de ensino médio, e também foi o ano que saiu uma versão melhorada do jogo, que era o que eu tanto queria, que era o Persona 5 Royal, e eu tinha uma esperança absurda de ter português no jogo. Mas... não, de novo, mais uma frustração, infelizmente. 2019 foi o ano que eu lamentei bastante sobre o meu... E é por isso que eu digo, aprendam inglês para não ficar dependendo da boa vontade das empresas. Se vocês não aprenderem inglês, fora que tem muita coisa que dá para fazer com inglês, dá para você trabalhar home office aí fazendo um monte de coisinha aí, sabendo inglês, tipo programação e outros trabalhos aí, que só dá se você souber inglês.
fracasso de aprender um idioma novo. Sabe quando você cola a culpa em meio mundo porque você não consegue assumir seu próprio fracasso? Essa era a vibe que eu passava muitas vezes. Culpava Atlus por não lançar o jogo em português, ficava chateada por não ter a menor condição de pagar um curso, porque eu não sei que porra eu acreditava que precisava entrar numa escola pra aprender uma nova língua. Ficava puta porque eu não tinha PC e na minha cabeça você só podia aprender um idioma tendo um computador. Ou mais de lamentação. E só servia pra esconder o quão patético eu tava sendo. E de novo, eu me via presa naquele sentimento ruim de não conseguir o que eu queria e ficava até pensando se realmente valia a pena ter escolhido um PlayStation 4. Ok, deixa eu explicar um pouco esse ponto que eu tô trazendo agora. Mas pra explicar, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá pra meados de 2010, onde eu ganhei o meu primeiro computador. Eu tinha 7 anos e, caralho, vocês não têm noção a felicidade insana que eu tinha com aquela porra daquela máquina. Eu consigo imaginar. Mas o meu PC eu só fui ter, eu acho que eu tinha o que já? 22 anos por aí? Talvez mais. Nossa senhora. O computador era uma merda. Mas é aquilo, quando você tá na ignorância, qualquer coisa é benção. Sério, era aqueles kit estilo Casas Bahia, sabe? Computador, monitor, teclado, tudo junto, PC era uma bosta, não rodava porra nenhuma. Mas eu era muito feliz, vocês não têm ideia. Nessa época, eu conheci o canal do Zangado, né? Nos antes. Que na época ainda era um cara incrível. Antes de ser dominado pela terrível lacração no mundo dos games. Eu discordo. Zangado ainda é a mesma pessoa. É vocês que, que gostam de lacração e por isso acham ele ruim. Me lembra muito o Clarion lá, que ele vive dizendo: quando eu dizia as coisas que você gostava, eu era um cara legal, né? Graças a ele, eu conheci tanta franquia foda, tanto jogo irado e maravilhoso. Sem brincadeira, eu era uma fã do Zangado de verdade. Eu tenho até o livro dele aqui. Eu maratonava os vídeos dele no final de semana. Era quase uma sessão de filmes ficar revendo análise de sagas. Foi uma época muito satisfatória pra mim. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas tudo que eu conheci por ele, eu ia atrás de tentar jogar. E claro, a maioria dos jogos, porque se hoje tem muito jogo que não tem em português, você consegue imaginar isso em 2010, 2011, 2012? Porra, isso me deixava muito chateado. Mas tudo isso mudou quando eu conheci um site muito especial pra mim, que foi o Pobre. Era um site absolutamente enorme de traduções. E aquilo era simplesmente o meu sonho realizado. Era tipo uma passagem pra Disney. E eu me sentia num êxtase que eu simplesmente não consigo explicar pra vocês. Grande parte da minha infância, até mais ou menos uns 15 anos, foi vivida naquele site. E na moral, navegar por esse site depois de tantos anos dá quase uma vontade de chorar. É um sentimento tão nostálgico que é quase sufocante pra mim. E depois fui conhecendo outros sites como Game Vício e o mais famoso, que é a Tribo Gamer. Mas o Pobre foi algo muito marcante na minha vida. Mas, mesmo com tudo isso, criou-se um problema que ricocheteou na minha cabeça mais pra frente. Essa coisa de ter tanto acesso a traduções por poucos cliques, e mesmo querendo jogar outros jogos que não tinham tradução ainda, ou nunca tiveram mesmo, esse comportamento de descarte, e só usar o que era traduzido, com raras exceções, me fez criar um ciclo vicioso que eu demorei anos pra mudar. E é simplesmente sair da zona de conforto. E esse computador foi meu maior parceiro, e eu tenho um carinho fudido por ele. Ficou comigo durante 7 anos. E isso é coisa pra cacete. E você imaginar um PC todo fudido em 2010, você consegue dimensionar o quão desgastado ele tava em 2017? Uma hora o menino morreu. E na moral, foi muito bad. Em 2018, eu poderia ter pegado um computador, mas eu acabei optando pelo PlayStation. Porque eu já tinha amigos que tinham comprado ele, então pra não ficar de fora, eu fui ter um videogame. Tá bom, beleza. Volta. Vamos voltar pra 2019, vai. Eu preferia ter ficado com o computador mesmo, sinceramente. O meu computador mesmo, esse aqui, eu acho que ele já tem mais de 7 anos. Nossa, bem mais. Ele vai acabar morrendo alguma hora, eu vou perder tudo. Aí eu me lasco de chorar. Aí eu tô ferrado. Onde eu tava realmente triste e frustrada comigo mesma, toda essa questão comportamental que eu acabei de contar, é interessante olhar pra trás e tentar entender anos depois o que fazia você ter certos comportamentos. E hoje, analisando com calma, por mais de que eu não goste e nem me orgulho da forma como eu me comportava, eu vejo isso como um processo. Como eu tinha falado anteriormente no vídeo, a minha incapacidade de ver o caminho sendo montado na minha frente era a ruína de muitos projetos pessoais que eu queria começar. E escrevendo esse roteiro, eu começo a pensar que talvez todo esse caminho que eu tô contando pra vocês nesse vídeo não necessariamente seja uma rota que foi destruída e reconstruída várias e várias vezes, mas sim um caminho que eu tinha que trilhar. Nada é por acaso. E os caminhos da vida até nossos objetivos nunca são uma linha reta. Então, por mais de que cometemos os nossos erros no momento, na real, eu consigo imaginá-los não como necessariamente erros, mas sim passos em relação ao nosso sucesso. No final de 2019, muita coisa interessante aconteceu. O PlayStation 5 foi adicionado no catálogo da PlayStation Now. Tá, pera aí. Que porra que é uma PlayStation Now? Eu acho que muita gente não sabe, porque simplesmente é um serviço que não existia na América Latina. Mas, explicando rapidinho... Eu acho que ainda nem existe, não? Eu sei que é um serviço para você jogar por streaming. Tipo, você pode ter qualquer máquina, até um celular smart do pior tipo. Por streaming, o jogo vai rodar. Porque ele vai rodar como se fosse você assistindo um vídeo.
Era basicamente um serviço de assinatura. Muito parecido com o Game Pass. Era bem interessante porque tinha até a opção de streaming de jogos no PlayStation 3. Coisa que não tem até hoje no PlayStation 5. Tá, mas o serviço não tinha no Brasil, sério. Por que cacete eu conseguia acessar essa porra? Ah, meu amigo, então. Era uma gambiarra do caralho. Que era basicamente consistia de você criar uma conta da PCN em algum país europeu e resgatava um período de 7 dias grátis. O catálogo era vasto. E te falar que seria uma pedida boa pra caralho se a Sony tivesse trazido isso pra cá mais cedo. Mas enfim, Sony, né? Quando eu vi que tinham colocado Persona 5, caralho, eu precisava experimentar. Mesmo eu não sabendo nada de inglês, eu ia dar um jeito de aproveitar o jogo, certo? Bom, pelo menos era o que eu achava. Eu cheguei a jogar umas horas. Fiz uns troféus no jogo. E na moral, eu só fiquei mais apaixonado pelo jogo ainda. Só que assim, jogar Persona sem entender os diálogos e só pelo combate, pela exploração, é um sentimento meio limitante. Você percebe com o decorrer das horas que a sua visão é limitada e que você tá perdendo uma parte fundamental que faz o jogo ser o que ele é. E mesmo tendo acesso ao jogo dessa vez, coisa que eu não tinha antes, eu me vi de novo desistindo da experiência e dessa vez mais frustrado do que nunca. O período entre 2019 e 2021 foi... Eu consigo imaginar, porque, tipo, uma das diversões do jogo é as interações entre os personagens. É uma das coisas mais divertidas que tem, como os personagens interagem e falam merda um com o outro. É tipo, tem umas coisas lá, cara, que você não se acredita, cara. Nossa, eu tô fazendo o detonado de Persona 3 Reload enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, né? E, cara, tem umas coisas lá, velho, que tem condição não, cara. Tem condição não. Foi um período meio que de borrão, assim, da minha vida. A gente teve a pandemia, que me fez trancar em casa e me esconder do mundo externo, onde eu basicamente só ficava jogando RPG que eu tinha e coisas online. Foi uma época meio dark pro mundo, mas foi um momento divertido da minha vida. Não posso negar isso pra vocês. Só que, lembra do que o vídeo se trata? Então, 2019 e 2020 foram anos que eu não fiz porra nenhuma. Literalmente progresso nenhum. Estudo zero, falando com a maior honestidade que me cabe com vocês. E Persona, por mais que eu queria muito jogar, ele tava se tornando mais uma lembrança de fracasso do que qualquer outra coisa. 2021 foi um ano muito especial. Foi o ano onde eu consegui um computador. Eu tinha vendido meu PlayStation 4, eu comprei um computador com um valor absurdamente hiperflacionado, mas foda-se, eu tava feliz pra caralho. Tava finalmente com um computador de volta depois de 5 anos e eu tava em êxtase, simples assim. Mas vem cá, sabe aquela questão de usar de desculpa de não ter um computador pra começar a estudar? Então, não fiz nada de novo. Novamente eu me via no ciclo antigo de procurar tradução de jogo na internet, ou simplesmente usar programa de tradução de tela, como o Capture to Test, pra traduzir a tela pra mim. E eu simplesmente me via de novo com um computador dentro do ciclo vicioso. Só que dessa vez, eu tinha a oportunidade de ir atrás, mas eu simplesmente usava aquelas desculpas supérfluas, empurrando com a barriga e os caralho. Mas depois de zerar esse jogo eu começo. Mas na segunda-feira eu vou começar. Dia 1º do próximo mês eu vou começar. E a gente sabe que isso não leva a porra nenhuma. E eu... A pessoa fica pensando isso, mas fica pensando isso pra sempre, né? Amanhã eu começo. Aí chega amanhã, aí diz de novo, amanhã eu começo. É igual aquele fiado só amanhã. Nunca chega. Eu era bem preguiçosa. E eu tinha assim preguiça do caralho de começar as coisas. Mesmo com tudo em mãos. E mais um ano se passou e eu não fiz porra nenhuma. Tá, 2022 foi um ano de ponto de virada. Foi um ano onde eu, de fato, comecei a colocar tudo em ordem. Eu comecei a levar as coisas a sério, de verdade. Depois de precisar bastante e quase começar a estudar numa escola de inglês famosa, até eu ver o real valor insano que cobram de mensalidade por essas escolas, eu resolvi assistir conteúdo de verdade, absorvendo as coisas, tentando de verdade aprender. E dessa vez, eu tinha muito mais dimensão do que eu queria. Eu, de fato, via valor no meu progresso. De ver o texto que eu não conseguia ler direito no dia anterior e conseguir ler ele bem melhor no dia seguinte. Aquilo que parecia um borrão na minha frente ia lentamente se transformando numa imagem nítida. Só que eu joguei no impasse. Depois de uns 3 meses de estudo com conteúdo grátis, eu comecei a querer algo melhor, um método mais consistente. Até que eu conheci um canal de um professor muito famoso de idiomas do Brasil, que é o Mário Vergara, que tem um curso super popular, e tinha um método muito interessante. Além da didática dele, que era muito boa. Só que o valor do curso era caro pra porra, custava quase R$2.000. Só que, navegando pela internet, eu não lembro como caralho, eu achei um site lotado de torrent de curso. E sabe quem tava lá? Ele mesmo, o curso do Mário. E olha, a partir daí, eu realmente coloquei na minha cabeça que de fato eu tava com a faca e o queijo na mão. Encontrou o custo de R$2.000 de grátis na Bahia Pirata, né? Eu entendo. Eu também tenho uns cursozinhos que eu peguei ali. Na verdade, eu tenho até uns cursos que eu paguei, eu comprei e eu disponibilizei de grátis. Pois é. Eu entendo isso daí, eu entendo. Pra começar a estudar de verdade. E no início foi com uma sede ao pote absurda e durante um ano inteiro eu estudei religiosamente, um dia sim e um dia não. E olha, eu tava muito orgulhoso do que eu tava fazendo. Se eu falar que eu fiquei todos esses anos só estudando, eu estaria mentindo. A realidade aqui foi basicamente um sentimento de satisfação e dança de progresso. De 2021 até 2024, eu comecei e continuei várias vezes o curso. Isso era prejudicial, porque eu não tinha um progresso fixo. Eu meio que ficava uns meses, depois voltava, daí estudava por uns meses de novo. Resumindo, inconsistência. Coisa que você não pode fazer num aprendizado de idioma. Só que dessa vez, eu tava pela primeira vez sentindo tudo, menos frustração. Porque eu tinha finalmente chegado num ponto que me satisfazia temporariamente. Eu finalmente tinha um inglês que me permitia jogar o que eu queria, assistir o que eu queria. Porque eu tinha chegado num nível de leitura muito bom. Então aquele jogo velho que eu queria jogar, que nunca teve tradução, eu finalmente conseguia jogar. E caralho, eu não tenho como explicar a sensação disso. É simplesmente mágico e satisfatório. Nossa, eu nem lembro como é, porque, tipo, eu aprendi inglês
já tem mais de 20 anos. Eu nem lembro mais como é essa satisfação, porque, tipo, pra mim virou natural. Às vezes, eu assisto algo em inglês e só me dou conta que tá em inglês bem depois. Aí que eu finalmente percebo, o negócio era em inglês, eu nem notei, olha, tava todo em inglês e eu tava assistindo sem notar. É. Porque na minha mente já tá tão natural que eu nem percebo mais. Completamente satisfatório. Mas mesmo com tudo isso, ainda faltava algo especial, ainda faltava aquele elemento único. E sabe o que é da hora? Ele veio. Na boa, 2024 de forma geral tem sido um ano cheio de surpresa positiva pra mim. Conheci tanta gente foda, e até comecei esse canal aqui que você tá vendo esse vídeo agora. Mas definitivamente, o dia 14 de fevereiro, eu pedi reembolso de Shin Megami Tensei 3, que por sinal comeram o meu rabo por causa disso. Eu finalmente comprei Persona 5. Sim, Persona 5. Depois de mais de 5 anos, eu finalmente tava pronta pra jogar. Eu instalei a caralho do jogo na Steam. E foi mágico demais. Definitivamente foi uma das melhores experiências recentes que eu tive com videogames. E o sentimento de realização depois de zerar é algo que só eu sei o quão especial foi. Foi uma experiência além de um jogo, foi um sentimento. E foi uma barreira que eu simplesmente destruí. E poucas vezes na minha vida eu senti uma realização tão grande de objetivo conquistado. Eu tenho algumas coisas que eu reclamaria sobre o jogo, mas olha, definitivamente foi uma experiência dourada, que eu amei muito experimentar. E eu vou sempre recomendar esse jogo pra todo mundo que quer experimentar ele. A magia de estar no ensino médio e jogar um jogo que simulava os meus estudos já tinha passado. Mas definitivamente todo o processo de zerar esse jogo vai estar guardado pra sempre na minha memória. Realmente é um jogo maravilhoso. Tanto ele, quanto Persona 3 Royal Reload, quanto Persona 4 Golden, eu não tenho certeza, porque o Persona 4 é o que eu menos gosto dos Personas modernos e eu nunca zerei o Golden, só o original. Eu vou ver se eu faço um detonado depois pra aproveitar, né? Vamos ver. Você talvez deve estar se perguntando agora, caralho, que bobagem, você realmente fez um vídeo pra contar isso? Mas sim, é uma história que eu gostaria de compartilhar com todo mundo que esteja disposto a ouvir, e por mais boba que seja ela, eu gostaria de dizer uma coisa pra todo mundo que tá assistindo o vídeo e chegou até o final: jamais desistam daquilo que vocês querem. Seja algo profissional ou pessoal, seja algo muito bobo, seja algo muito complexo, jamais olhe pro resultado final. Dê valor aos pequenos passos que você dá. Viva o presente e não tema o futuro. Todo o objetivo é trajado sobre uma estrada quebrada, que dá diversas curvas, que vai e volta, mas sim te leva ao destino que você merece. E é por isso que Persona 5 é tão especial pra mim. Videogames são artes, e cada experiência é individual. Alguém pode ter zerado Persona 5 com um ar muito mais neutro e ter tido uma experiência muito mais prejudicada porque o jogo sim tem problemas, mas definitivamente Persona 5 e o meu valor de conquista sobre ele é algo que eu sempre vou levar com muito carinho e profundo no meu coração. E aí, tudo bom? Eu sou a Marui e eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam curtindo esse vídeo. Esse vídeo deu bastante trabalho de editar, justamente porque foi meu primeiro vídeo. Por mais que ele seja com uma proposta bem simples, a execução foi muito difícil. Eu escrevi o roteiro várias vezes, gravei o som várias vezes, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se gostou, pelo aquele comportamento básico, se inscreve, dá o like, comenta qualquer tipo de bobagem que você acha necessário. E caso tenham gostado mais ainda, considere me seguir no Twitter. O nome é esse aí que tá aparecendo na tela. Então beijo, gente. Eu espero do fundo do coração de novo que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se cuidem. Eu gostei bastante do vídeo dessa pessoa. Eu curti bastante. Eu espero que vocês tenham curtido também. A minha recomendação é que tanto vocês aprendam inglês, quanto se preparem para sair desse país. Sim, sair desse país. Se você ficar no Brasil, você vai perder muito do que poderia ter sido, sabe? Porque o Brasil, ele foi feito para acabar com você. A política brasileira, ela foi feita para te roubar. Provavelmente, em torno de 80% a 90% de tudo que você produz vai para o Estado. Exatamente. Então, tipo, aprendam inglês e saiam daqui. E saiam do Brasil. Vocês só vão garantir um bom futuro se saírem. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!